Condomínios e outras paixões, junto com o Síndico Net. Hoje a gente está aqui com um amigo nosso, ele é nosso patrocinador, mas é nosso amigo, que é o Miquéias. O Miquéias é o dono da empresa M. Bergman, que é uma grife em pintura de condomínio aqui em São Paulo, restauração de fachada, é uma grife, né? Todo mundo fala que você é argentino. E eu falo, ele é uruguaio. Já começou pesado, né? Não é isso? E então, essa história é a seguinte, na verdade. Eu sou argentino também. Boa. Minha mãe é carioca. Meu pai é argentino de Buenos Aires e eu nasci no Uruguai. Tá bom, então você é uruguaio. Eu sou uruguaio. Mas tu faz 30 anos aqui, então já... E Miquéias, todo mundo fala, não, aquele da Bergman, eu sei, o argentino. Eu falo, não, ele é uruguaio. Eu já falei isso umas 50 vezes. É raríssimo alguém falar, você é uruguaio. Todo mundo fala, você é argentino, você é argentino, você é argentino. É que, na verdade, o Uruguai é um país pequeno, charmoso, é um país despretensioso. Um bom lugar para morar. Um bom lugar para viver. É difícil para ganhar grana, é um mercado muito pequeno, né? Mas os vinhos lá são maravilhosos. São, verdade. E é curioso, porque a fachada dos prédios, né, é muito mal conservada. Sim, porque é meio europeu, as pessoas não têm esse costume de gastar grana, não investem nisso, é coisa muito antiga, né? Eu lembro uma coisa que me marcou, eu não sou muito de viajar, mas para Montevidéu, quando eu fui, eu ficava olhando os prédios e eu falava, meu Deus, o Miquéias ia ficar milionário aqui. Porque os prédios acho que ficam 30 anos sem pintar, sem fazer nada, né? Porque é caríssimo, a mão de obra é muito cara. Então as pessoas não têm esse costume de fazer. Eu estava falando com um amigo meu que tem uma empresa da minha área lá, os funcionários ganham $200 por dia para trabalhar. É surreal, é surreal. Então, mas a metade fica para o governo, os impostos são muito pesados lá. E lá não tem como fazer obra, que aqui tem muita empresa que faz gato e trabalha sem registro, enfim. Mas mesmo registrando, que é meu caso, não chega a isso. Aqui eu dobro. Então, assim, você paga muita grana de imposto e o cara ganha muito bem. Então, as pessoas que não têm o poder aquisitivo tão alto... Mas o hábito aqui em São Paulo de cuidar da fachada é um hábito que outros lugares não têm, né? Não tem, mas você sai daqui e vai para Salvador, já não tem. Já não tem. É bem paulista isso aí. É verdade. Quantos anos faz quantos anos que você abriu a Bergman? 25, vai fazer 26 já. Faz um tempinho. Eu falei no começo aqui que é uma espécie de grife, né? Vindo de você, fico lisonjeado. É uma grife, né? Eu sempre trabalhei para ter um crescimento constante e manter a qualidade. Eu nunca fui de abraçar tudo, então a gente cresce devagar. E eu fico muito feliz que as pessoas que me contratam, obviamente, eu tenho um preço diferenciado um pouco acima, porque tenho diferenciais. Mas as pessoas que me contratam normalmente voltam a me contratar. Então tem emprego que já fiz 3 vezes, 4 vezes, clientes, parceiros que tentam sempre trabalhar comigo porque eu tento não dar dor de cabeça. Eu trabalho em obra. Imagina a obra quando você entra dentro de um prédio que tem 100 apartamentos, vai ter problema. Então eu sou parceiro de sempre estar escutando o problema, tentando solucionar, o que obviamente tem um custo, né? Qualquer empresa pequena não para fazer isso, passa por cima e faz. O que eu ouço falar bastante sobre a Bergman é que é uma empresa que não dá dor de cabeça, porque obra é sinônimo de dor de cabeça, né? Vai tem confusão, mas o que eu vejo as administradoras falando, os síndicos profissionais falando pelo menos quando eu contrato a Bergman, vai acontecer coisa em toda a obra, mas eles não deixam chegar na gente. Eles vão lá e resolvem. É isso, né? Eu sempre tenho um canal aberto para tentar solucionar. O que você falou, obra, e eu falo isso na hora de sentar com o cliente, obra vai dar problema, vamos ter problema. Eu sou parceiro e vou solucionar da melhor forma possível para não chegar em você e se chegar com a solução pronta. A obra não é para trazer problema para o síndico me contrata para não ter problema. Eu vou fazer a obra da melhor forma possível, sempre. Ô Miquéias, eu participo muito de gestão de condomínios e toda vez que o prédio vai pintar, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a gente percebe um mau humor das pessoas, porque sabem que é uma obra cara. O segredo é ir se programando ao longo do tempo, guardando um dinheirinho no fundo de reserva. O que é raro. O que é raro para não ter susto, né? Sim. Você hoje enxerga, e eu enxergo que sim, mas eu quero saber a tua opinião. Você percebe hoje que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso e percebem a importância de manter, pelo menos em ordem, a fachada? Ou você ainda acha que gera um mau humor, que as pessoas falam, para que isso, não é hora ainda? Eu percebo que depois da pandemia melhorou. Melhorou muito, melhorou muito.
Eu acho que com o passar do tempo as pessoas perceberam que o investimento valoriza o patrimônio. As pessoas hoje em dia, quando olham um prédio mal conservado, ou até quando entra numa garagem que não está legal, a portaria não é bacana, o paisagismo não é legal, as pessoas veem como deprecia o patrimônio deles. Eu também acho. As pessoas já enxergam como valorização do patrimônio. Obviamente, ninguém quer pagar um condomínio alto, mas se você paga um condomínio justo e você tem todos os benefícios, quando entra na tua casa está tudo funcionando, tudo em ordem, eu acho que as pessoas estão muito mais dispostas a pôr a mão no bolso. Agora, eu participando de gestão de condomínios, eu sou amigo de um monte de síndico profissional, um monte de administradora, eu me assusto, e eu acho que vale a pena você explicar para as pessoas como é que a gente vai fazer uma tomada de preço, vai fazer um orçamento para pintar um prédio inteiro, aí você tem 3, 4 empresas ali similares, teus concorrentes diretos, com preço muito parecido, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, e aí 3 empresas que cobram 60% do preço, e você olha e você fala, caramba, mas não é possível. Eu, por hábito, eu descarto essas empresas. Sim. Mas tem muito síndico não, que descarta as mais caras e fica só nessas. E a gente sabe o que vai acontecer no final. Qual que é a mágica que eles fazem? A tendência é ter problemas no caminho, né? Tem um prédio perto da CEU, lá na Vila Romana, que eu estava 10 anos demorei para pegar o prédio. Eu conversava com a pessoa e era uma obra de mais de 1 milhão. E chorava preço. Eu mostrava os diferenciais e meus concorrentes similares estavam parecidos comigo. Só que apareceu uma empresa miraculosa que cobrava metade. Só que chegou uma hora que o síndico queria assinar com ele e falei, faz o seguinte, boa sorte, conselho, não dá grana antecipada porque você vai ter problema. Moral da história, contrataram a empresa levou toda a metade da grana que ia pagar para mim, estragou tudo, sujou tudo, gastou um monte de material. Quando tiraram, acabaram até tirando o síndico por causa disso, porque ele deu a cara a tapa e se deu mal, né? E aí me contrataram. Eu tive que arrumar o que fizeram. A minha obra, que era 1 milhão, virou 1,5 milhão. Ou seja, me contrataram por 1 milhão, gastaram meio milhão, me contrataram por 1,5 milhão, gastaram 2 milhões, gastaram o dobro porque contrataram uma empresa. Às vezes dá certo, mas... Eu já vi tanto isso, e assim, de conhecer a prática das coisas. Primeiro, eles ainda têm funcionários sem registro. Sim, sem treinamento. Aí você imagina, acontece um acidente de trabalho lá. O síndico solidário. É solidário. Aí a empresa que não tem seguro. Muitas têm. E é uma coisa super barata. É barato. E a forma de usar a tinta, de diluir a tinta. Batizar a tinta, usar tinta de segunda qualidade. E são economias muito... É que quando você trabalha com qualidade, são economias muito bestas para isso. Vamos usar uma tinta de linha. Maravilha, prêmio, marca boa, custa 50 mil. Ah, não, vamos pegar essa mais barata, custou 35 mil. 15 mil reais num contrato de 500 mil, você economizou nada e vai durar a metade. Que sentido faz? E tem muita diferença de qualidade? Tem, a durabilidade muda. A cobertura, a durabilidade, o respaldo. Às vezes acontece da tinta ter um problema de lote, de fábrica. Quando você trabalha e tem uma parceria com o fabricante, eles vêm, analisam, a gente dá garantia, eles pagam o material, pagam a mão de obra, corrige. Você falou de uma venda que você demorou, né, para prestar um serviço, levou 10 anos. E é uma coisa que eu percebo no teu setor, né, na tua área. Não é uma venda rápida. Não. É um namoro, porque você vai lá, faz a visita, aí você faz o orçamento, aí eles pegam outros 10 orçamentos, aí eles chegam à conclusão que esse ano ainda não é a hora. Sim. Aí deixam para o ano seguinte, aí no ano seguinte acontece um imprevisto, aí eles vão empurrando. A hora que você vai fazer, já precisa fazer muito mais coisa, porque tem que recuperar a fachada primeiro, para depois fazer a pintura. Então eu percebo que às vezes essa falta de urgência dói no bolso deles. É mais ou menos isso que você vê. O processo demora, porque o primeiro orçamento, quando você tem um gerente, um síndico que é amigo, parceiro, ele vai te chamar para fazer mais ou menos um tamanho de quanto vai custar. Então você já faz um orçamento só para estimar. Aí ele vai levar para o condomínio, para mais ou menos ver como é, para pensar no ano seguinte, começar a ratear quando tem uma certa organização, né? Aí depois daí que aprovam no ano seguinte, aí começa a pegar orçamentos mesmo. Aí faz a cotação, equalização, chega na assembleia, não aprova. Porque a prioridade não é aquela. Vai para o ano seguinte. Aí tem que refazer todo o orçamento, aí tem que fazer visita de novo. Normalmente 1, 2 anos para fechar. Tem empresa que você fecha em 2 semanas, mas é raríssimo. Normalmente é questão de anos mesmo. E está dentro do teu, já está no teu... fluxo, né? Porque a gente hoje estamos com 40 e poucas obras. Hoje, ao mesmo tempo? Simultâneas.
E todas as minhas obras que eu faço, sei lá, em 6 meses, 1 ano, tem obras grandes que estou fazendo que são 11 torres, aí demora 2 anos e meio. Mas toda obra se faz num período e você paga muito mais. Então você entra num fluxo de caixa que uma paga a outra e um funcionário vai de um prédio para outro e você vai indo. Então esse tempo de 2 anos, é isso. Sabe o que eu tenho curiosidade? Que sempre dá confusão nos prédios. Como é que você lida? O negócio da redinha, das varandas. Isso deve ser um... Quando eu vou numa assembleia, que é raríssimo, normalmente eu vou numa reunião de economia que tem só o pessoal de obra, né? Quando fazem essa pergunta, eles falam, nossa senhora, lá vamos nós. Porque você tem que tirar a rede. Eu não mexo, ninguém. Meus funcionários são proibidos de mexer. Como funciona? Quem que tira a rede? O próprio morador. Como funciona hoje em dia, que eu tento fazer o mais logística melhor? A gente pega um prédio que tem 4 apartamentos por andar, vamos supor. A gente trabalha por setor, porque a gente faz toda a lavagem, toda a restauração, tentando manter as redes, que normalmente dá. Para quê? Para quando precisar tirar a rede, fica para fazer período o acabamento, curto. Minimiza o tempo. Então a gente vai fazer só final 1. Então vai lá, manda Aí o morador circular. que tira... O condomínio a gente recomenda pegar uma empresa, 2 ou 3 tirar para pra fazer, todo mundo. porque ela vem, tira, volta. Mas não você. Põe, não. E depois para colocar de volta tem que comprar nova, né? Porque aí já não serve mais, geralmente. Não vale a pena recolocar, depois de 1 ano já não vale. Então a gente organiza para eles fazerem. É uma questão civil. Eu já tive faz muitos anos atrás, na Oscar Freire, um problema que um gato cortou a rede, eu estava pintando o prédio, o gato tinha uma gata no cio na frente, tentou pular, se matou o gato. E aí falaram que era culpa da... Eu tinha que pagar o enterro do gato. Eu não tinha nem mexido na rede. Imagina se você tira uma rede e acontece uma infelicidade dessas. E essas empresas que financiam, emprestam dinheiro para o condomínio, tem te ajudado? Eu trabalho com capital próprio, mas tem empresa que está girando com base nisso. Desde que você consiga manter a sequência, não, mas eu acho um ótimo te ajuda no sentido do prédio contratar essas empresas. Às vezes o condomínio não se programou, o condomínio não tem fundo de reserva, o condomínio não tem como fazer um rateio extra dentro do teu fluxo e ele vai e contrata uma empresa que empresta dinheiro para o prédio te pagar. Você percebe que isso é algo constante ou ainda não? Para mim nunca aconteceu. Não? Porque eu consigo eu mesmo financiar. Eu já fiz prédio em 40 vezes, 48 vezes. Ah, eu pensei que era em 12 vezes. Normalmente obviamente tem um custo, mas aí quando a pessoa fala, preciso financiar. Mas você consegue, por exemplo, eu quero muito fazer o serviço, mas eu posso pagar em 30 meses. Sim. Você consegue fazer um fluxo? Claro que sim. Claro que sim. O diferencial é esse. Como a gente vai escalonando e fazendo serviços e entra um e sai outro, o fluxo de caixa acaba acontecendo. Com capital próprio. É. Que legal, que legal. É bom que aí você se tem um dor de barriga, acontece uma coisa na economia, como no Brasil estamos tão acostumados que aconteça, fica 6 meses sem fechar obra. Você tem um fluxo de caixa que não vai te quebrar as pernas, né? Quem trabalha justinho assim... Hoje acho que o teu segredo, pelo que eu vejo, né? É um bom relacionamento com as administradoras e com os síndicos, Sim, né? Esse é o caminho, né? Administradoras. Esse é o caminho. Porque eu facilito a vida deles. Eu sempre trabalho com transparência e sinceridade. Eu tento falar a realidade. Tem muita empresa que tenta ganhar uma vez só, então fala besteira, entra na obra, leva grana, mas ganha uma vez só, né? Não é meu perfil. As pessoas que trabalham comigo trabalham faz tempo. Tem prédio que você fez pintura, um serviço, sei lá, 20 anos atrás, e aí você já fez outras vezes? Já. Tem Você vai acompanhando a vida do prédio? Você sabe que meu parte de marketing faz muito pouco acompanhamento. As pessoas voltam porque eu tenho contato com elas. Mas quando passa 4, 5 anos, a gente já começa a falar com a pessoa de vez em quando. Mas eu não sou incisivo de ficar insistindo. As pessoas acabam vindo naturalmente. Sim, sim. É porque é história de grife, né? Vira referência e as pessoas procuram. O que eu percebo, as administradoras elas já têm isso como hábito. Elas vão nas 3, 4 empresas que são as principais, que a tua é uma delas, e aí eles vão para as outras de menor porte, mas que tem algumas que são absolutamente irresponsáveis, sim. E eles fazem um comparativo, mas a tendência dos prédios na hora de fechar mesmo é ficar dentre as 4, 5 ali que são as mais... Tem perfil responsáveis, tudo, né? talvez. Quando você trabalha em pessoas que têm o critério de saber o que é bom para o condomínio, para valorizar, não ter dor de cabeça, ter pessoa registrada, ter seguro, treinamento, técnico de segurança, engenheiro, obviamente tem um custo, não dá para fazer mágica. Mas tem de tudo. Você em alguma época, hoje em dia e lá para trás, você é bem operacional assim ou não? Você vai na obra? Não, eu não vou eu vou na obra, vou ser muito pouco. Eu fico mais no escritório mesmo. Eu fico no escritório e eu gosto de organizar os setores.
O meu financeiro está muito bom. Tenho pessoas muito boas também. Então, meu RH está muito bom, mesmo quase não pondo a mão. O meu departamento de engenharia está muito bom. E vai ficando do jeito que eu quero. Teus funcionários são próprios? São. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Você ter uma pessoa que trabalha contigo faz muito tempo é muito bom. Obviamente você tem um fluxo de pessoas que entram e saem, até porque tem que pegar uma pessoa que não é legal, trocar por outra melhor. Mas você consegue treinar e fazer que ela faça as coisas para criar o procedimento da forma que você gostaria que faça. Tem gente que te pede para fazer serviço no apartamento? Tem, mas eu não faço. Não faz, né? Não faço. Porque é meio que natural, né? Você tá lá fazendo a obra do prédio, uma obra gigantesca, sim. Aí o morador fala, pô, eu preciso pintar meu apartamento também. Acontece? Acontece. E não dá para misturar, acontece. Né? Não, o meu porte é muito caro para isso. Qual é o diferencial? Quando você está trabalhando numa fachada, tem toda uma questão de treinamento, procedimento, segurança, tudo mais. Quando você vai pintar um apartamento, você vai colocar uma baita de uma empresa para fazer um serviço vai que sair o cara caro, da esquina vai fazer. Pois é. Então o cara vai pegar o cara da esquina e vai custar a metade do que eu custo. O porte você acaba virando muito pesado para isso. Né? Essas empresas que fabricam as tintas, Souvenir, Coral... Elas têm uma concorrência brutal. Entre elas? E elas te assediam assim, usa o meu produto, não, usa o meu. Sim. E todo mundo se conhece, né? São empresas grandes, são poucas, né? Aconteceu um negócio engraçado esse começo do ano. Eu fechei um prédio que todas as empresas estavam querendo. Um condomínio que fica na Raposo Tavares, que são 11 torres. Eu fiquei sabendo que eu fechei o prédio... É o Labitare? Não, se chama Mairaré. Mairaré. Eu que fiz a instalação, é da Tishman. Então. Eu que fiz a primeira assembleia, fui o primeiro síndico do Mairaré. Olha só. Eu quase apanhei lá umas 4 vezes. É um condomínio muito grande. Muito grande. Duas mulheres, a Rosa e a Kátia. E eu fiquei sabendo que eu estava fechando o prédio pelos meus concorrentes e pelo pessoal da tinta. Me ligaram um dos concorrentes, que é amigo meu, falou, Miqueias, parabéns. Parabéns ganhou, porque você ganhou, você tirou o prédio de mim. E você quer saber uma coisa? Eu era mais barato que você. Eu falei, agora me senti. Vocês são amigos? A gente se conhece. Temos uma certa relação. A gente não briga por prédio. Tem 30 mil prédios em São Paulo. Briga. Pois é. A gente troca figurinha de vez em quando. Como você fez isso? De quem você aluga isso? Funcionários, às vezes. Tá me procurando esse cara e vira na carteira que trabalhou para você. Quem são os concorrentes? A Tala? A Tala, RKB. As grandes que eu considero são essas duas. Tá. Vocês brigam ali... pertinho, porque temos preço similar e cada um tem o seu forte, né? Mas a gente tem preço similar e a gente não canibaliza. Às vezes fala, esse prédio é mais teu perfil, pode ir lá. Tá tudo bem. Você tem alguma preferência ou dificuldade ou facilidade com prédio multitorre ou com prédio torre única? Esses prédios, não, dá para trabalhar com tudo. Mas esses prédios novos que estão lançando, que são aqueles esteira, isso aí, são uns desafios hoje em dia, né? São muito grandes. Então você tem que colocar, um dos prédios que estou fazendo, estou alocando uma gente agora, vou ter 17 funcionários num prédio. É muita gente. E fica em tempo inteiro, todo dia entrando e saindo e levando. Para uma obra de meses. Mais de ano. Mais de ano. Mais de ano. Então são prédios muito grandes. Então, empresas pequenas não vai conseguir atender isso. E acidente? Você já teve acidente grave assim? Não, já tive um funcionário que quebrou o pé, foi subir no andar, escorregou e quebrou o tornozelo. Não, acidente grave. Não, Deus me livre. Nunca, a gente prima muito por isso. É isso. Segurança, técnico de segurança fica rodando as obras. Eu vou te contar uma história, eu lembro até hoje. Um condomínio que eu era advogado, chamava Condomínio Edifício Barroco, lá na Zona Sul, lá depois do aeroporto. E... eles fizeram uma concorrência para escolher uma empresa de pintura. E a síndica acabou ali, a gente não entendeu muito o porquê, mesmo contrariando a opinião do jurídico, contrariando a análise feita pela administradora, ela pegou uma empresa lá de fundo de quintal. E a empresa começou a obra e foi desencaixando o cronograma físico do financeiro. Eles não atingiam a etapa 1, mas já pediam dinheiro da etapa 2, e aí eles foram indo, e ela foi liberando. Porque o síndico fica amarrado, porque vai parar a obra. Pois é. E chegou uma hora que ela já tinha pago, 90%, e a obra estava em 30%, 20%. E aí o cara da empresa de pintura falou, não consigo mais, eu preciso de mais dinheiro. E ela falou, mas eu já te liberei quase tudo, só falta 10%, eu vou esperar para o final. Aí ele falou, mas eu não tenho para pagar os funcionários, eu me atrapalhei. E aí isso foi. Fizeram uma assembleia, destituíram a síndica, era moradora. E ela
Não fez de má fé. Talvez não fez de má fé. Ela foi destituída, eles contrataram uma outra empresa, eles ingressaram com uma ação judicial contra ela, ela foi condenada, eu lembro o valor até, ela foi condenada a devolver R$380 mil para o condomínio de indenização, que ela fez o condomínio gastar mal, eles tiveram que gastar de novo. Era um prédio pequeno, aquilo doeu no bolso deles, e eu acompanhei a história do início ao fim. No final das contas, todo mundo rodou. A administradora, o advogado, eles tiraram todo mundo, mas a gente não tinha como fazer, porque ela assinou o contrato, e isso às vezes acontece, né? Foi o que aconteceu nesse prédio da Vila Romana, exatamente. O síndico contratou uma empresa que era metade do valor, que assim, ó, ia fazer milagre, porque não ia conseguir, não fechava a conta. Aí quando eu fui, que me levaram lá, olha como está a obra, tinha cara descendo na fachada de chinelo. Chinelo e regata. Falei, bom... Agora que eu lembrei, esse caso do edifício barroco, os funcionários que estavam lá pintando, eles eram prestadores de serviço, não tinham registro em carteira. Quando deu toda essa confusão, eles entraram com reclamação trabalhista contra a empresa e contra o condomínio. Sim. E o juiz condenou solidariamente. Claro. Então eles tiveram o prejuízo material, o prejuízo civil, o prejuízo moral, mas tiveram também o prejuízo trabalhista. Uhum. Eu sei que foi uma obra que foi um fiasco. E nesse prédio que eu estou falando, o síndico foi destituído e a administradora tiraram, aí entrou a CEL. Pois é. Pois é. É muita grana, é difícil você lidar com grana dos outros. O síndico tem que ter muita certeza, muito apoio, muito respaldo da administradora, em pegar documentação, empresa idônea. Eu sempre falo o seguinte, às vezes oferecem, tem empresa que cobra, me dá 20% de sinal. Beleza, se a empresa tem um certo respaldo, maravilha. Mas dependendo da empresa, toma cuidado que você vai dar antes, porque não vai ter de onde arrancar depois, que foi o caso dessa empresa. Essa empresa estava rolando uma dívida, estava pegando sinal num para fazer nota, chegou não, que estourou e aí todo mundo fica a ver. E o síndico está sendo processado também para devolver grana. Hoje o teu principal mercado é de condomínio ou você também atende... Eu atendo empresa, mas são muito poucas. O principal é condomínio? No final do ano agora fiz a Porto Seguro, a Fleury, mas é mais condomínio, residencial e comercial. E eles te chamam muito para ir em assembleia à noite? Pouco, até porque eu tento não ir. Eu tento me reunir sempre com a comissão de obras. Quando você vai numa assembleia, eu meio que dito umas regras. Eu vou chegar, eu vou apresentar o projeto, eu saio e vocês brigam. Pois é. Porque senão eu sou malvado, vão brigar comigo e vão contratar outra empresa porque eu dei a cara a tapa. Perfeito. Então a gente tenta e vai muito pouco. Realmente, em economia, hoje em dia, a gente vai bem pouco. É uma estratégia inteligente, porque quem vai lá explicar, explica, fala, apanha um pouquinho, às vezes tem uma pergunta capciosa, alguma coisa, aí o outro que vem depois chega lá limpinho, não atritou com ninguém. Então, se eu vou contigo, eu vou te falar, Márcio, faz assim, aí você chega e fala, Miqueias da M. Berman, ele vai apresentar o projeto, vai mostrar as coisas, vai esclarecer as dúvidas, mas a gente não vai entrar no âmbito tal e tal, não vai falar de grana, aí você não tem esse embate, né? Eu fico pensando... E é muito diferente quando o prédio vai contratar um serviço pequeno, um serviço que custa 10 mil, 5 mil, 30 mil, do que quando vai contratar um serviço de pintura de fachada que custa 1 milhão, 1,5 milhão. Uhum. Óbvio que a responsabilidade de todo mundo que está envolvido é muito maior, mas a sua também, né? Sim, claro, muita grana. Porque é muito dinheiro, né? Os erros custam muito caro. Você tem que ter um respaldo. Estou fazendo um prédio que deu um problema no lote de uma das fabricantes de tinta. A gente está corrigindo. Não é todo mundo que tem assim. Vamos corrigir, depois a gente vê o lote, viram que tinha um problema na tinta, a tinta me deu respaldo, estou refazendo o serviço. Tem que ter um fôlego, né? Imagina. Se não tem fôlego, uma dessa grande que dá errado... Você quebra. São grandes valores, né? Imagina, eu estou com um prédio que estou fazendo, como eu te falei, 17 funcionários. Imagina o custo mensal disso. E estamos falando disso, fora os engenheiros que fizeram a obra, fora todo o departamento que tem por trás no escritório, fora o carro que vai e volta, fora a tinta. Mensalmente, um caminhão de grana. Caramba. Aí você pega um mês com 5 dias de chuva, que para a obra e está todo mundo parado olhando um para a cara do outro, o custo mensal é... E aqui em São Paulo, com a loucura de mudança de tempo... Não, meu funcionário está pendurado aí na fachada trabalhando, está descendo. Aí começa a fechar o tempo, ele tem que parar, não é que começou a chover, ele está pintando, ele não pode pintar até começar porque desce a tinta. Teve algum ano que você lembra assim, que fala, nossa, esse ano foi tenebroso, porque a gente não conseguiu executar por conta de tempo. Faz uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, teve um janeiro que choveu, acho que todos os dias, teve 2 que não choveram, foi surreal. Aí te atrapalha muito. Não, prejuízo, imagina, você tem todo um custo fixo gigante, não produz nada.
O funcionário consegue quebrar se não está chovendo. Tipo, o tempo está fechado agora. Ele consegue quebrar, arrancar o solto, remover, fazer alguma coisa, mas ele não consegue passar um produto. Ele vai passar o produto, vai chover? Não pode. Então, um dia, beleza. 2 dias, ok. No terceiro dia, já fica... Você tem que ter um acordo com São Pedro lá, né? Ó, já deu, hein? Me ajuda aí, semana que vem. Boa. Ô, Miqueias, você... Agora, vamos parar de falar de condomínio, parar de falar de empresa. Todo mundo fala sobre você, né? Que você é um cara muito boa praça. Você é gente boa, você tem sorriso fácil, você é um cara que gosta de beber, gosta de música e todo mundo gosta de você. E a gente conversando antes aqui, a gente tem muita identificação. A gente gosta muito de beber. Sem dúvida. Destilado. Sem dúvida. Eu Cowboy. também, destilado, whisky, cowboy, música. Rock, anos 80. 80, 90. 80, 90, perfeito. É meu número. Charuto. A gente não pode ficar muito junto, né? Depende, viu? Tudo que faz muito bem também não faz tão... É bom e é ruim, né? Mas o que você faz? Você está todo em forma, o que você faz de esporte? Olha, eu pago academia, mas eu não vou, deveria... Mas o que você faz? Você futebol, joga bola? Futebol. Eu jogo futebol 2, 3 vezes por semana. Salão ou society? Society. Fisicamente, o que me mantém, e mentalmente, eu sempre brinco. Eu vou lá chutar os caras e volto. Esse esporte, para mim, coletivo, é o que me mantém saudável mentalmente. Você chega lá, conversa, joga, chuta, faz gol, faz defesa, aí senta, toma uma. Você come bem? Eu naturalmente não gosto de frituras. Então, assim, mas eu gosto de costela, eu gosto de feijoada. Eu gosto de comida forte. Gosto. Eu como bem, mas também eu faço um certo jejum natural, sempre fiz. Eu também faço. Eu não tomo café da manhã. É a mesma coisa, eu não como. Então eu acordo... Engraçado, hoje, por exemplo, eu ontem comi a última vez, era 00:30, era à tarde. Sim. Agora eu só vou comer, mas naturalmente, não é que eu fico me matando. Naturalmente só vou comer 1h da tarde. Somos iguais. Porque eu tomei café preto a manhã inteira, sem açúcar e um pouquinho de água. Aí é como se fosse um jejum intermitente. Porque não tem açúcar também. Não tem açúcar. E aí mantém, eu acho que ajuda a gente a manter a forma. Ontem fui na casa de um amigo, a gente tomou uns vinhos, comeu umas coisas, acho que 11 horas parei de comer, também não estou com fome, não comi nada. Exato. Naturalmente. É o mesmo jeitão que eu uso. Última coisa para falar das nossas paixões. Você falou que dorme cedo, né? Eu sou do dia. Você é do dia. Eu acordo muito pilhado. Eu acordo 6, 7 da manhã, naturalmente, até final de semana. Chegar às 8 para mim já é uma vitória. Então eu não consigo acordar tarde, eu morro de inveja. Eu vejo as pessoas, domingo eu vou dormir até 12:00. Eu acordo 6 horas, 6 e pouco. Acordo todo dia. Eu acho legal, porque eu gosto do dia. Eu acho bacana. Eu gosto de sair à noite, mas eu tenho sono, então tem que ser uma balada que valga a pena. Você tem contato com o pessoal, com o uruguaio, com o pessoal da tua... Tenho bastante. Bom, para começar, meus 2 sócios são uruguaios. Tá bom. Xavier e Matheus são uruguaios. E a gente tem um grupo de uruguaios em São Paulo que tem uns 50 integrantes. E o que reúne a gente, além de churrasco, inclusive vou te levar lá. Reformei a churrasqueira do escritório, a gente tem uma churrasqueira uruguaia agora. Putz, eu vou te contar um negócio, eu não sei, a gente nunca fala de política aqui, mas do ser humano, né? Mujica. O Mujica é espetacular, sensacional. Né? O que ele passou na vida e a paz interior que essa pessoa tinha é surreal. Eu fico assistindo os ensinamentos dele, as coisas que ele fala, é simplório. E um cara que foi torturado, ele não tinha raiva de ninguém, não tinha ele perdeu os dentes, né? Foi terrível o que fizeram com ele. Mas voltando, eu vou fazer um churrasco, vou te levar. Aí tem um uruguaio que a gente faz. Por favor. E se jogar uma bolinha, te põe para jogar bola com os uruguaios também. Boa, e nós vamos... a gente aqui no portal, a gente não tem a intenção de divulgar a M. Bergman, porque você já está em todo lugar, todo mundo te conhece. A ideia é a gente somar esforços, né? Para onde eu tiver mais entrada, eu te levo. Onde você tiver, você me leva. Claro. E a gente, com a credibilidade que você tem, que eu tenho, a gente vai se ajudando. Porque então, as pessoas te pedem. As pessoas pedem. Claro, você tem alguém de confiança que faça não sei o quê? Tenho. Esse aqui é parceiro meu. É isso. E eu, pelo menos, quando alguém me indica, você tem que dar o melhor de você, né? Porque se você está por você e por ele. E é gostoso indicar quando dá certo, né?
Pô, é muito legal quando você indica alguém, uma empresa, e o cara fala, nossa, a Márcio foi sensacional, foi espetacular. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente, no ambiente que a gente coexiste aqui, a gente se ajudar. Essa é a ideia. Tem gerente que faz isso, me põe num prêmio, me põe no outro, me põe no outro. Por quê? Porque não dá dor de cabeça. É isso aí. A outra empresa só me dá dor de cabeça. Valeu. Obrigado. Obrigado Sou teu a você. fã. Valeu. Eu que Valeu. sou.